gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje é coronavírus. Tá bom, né? Piadas à parte. Dê uma pausa no vídeo, lave as mãos e depois a gente retorna, beleza? Ok. Pronto, já que vocês voltaram, só para descontrair, eu trouxe uma imagem, tá? Corona, quero te infectar. Vai ficar querendo. Já lavei minhas mãos com sabão e passei álcool em gel, querido. Então, com cada um fazendo a sua parte, fica mais fácil da gente juntos, né, se ajudar e colaborar. Mas a grande questão é, o que coronavírus tem a ver com geografia? Então, primeiramente, a gente tem que pensar aonde que começou essa história de coronavírus, tá? No final do ano passado, né, 2019, na China, foi identificado o primeiro caso de coronavírus. De lá para cá, a gente praticamente se transformou numa pandemia, ou seja, pessoas de diversos lugares do mundo estavam infectadas. E a grande questão é, não é a primeira pandemia que a gente tem no mundo, mas como que tudo isso de fato aconteceu no caso do coronavírus e o que o espaço geográfico mundial colabora para que o vírus ele circule de forma bastante rápida. Então, a primeira característica que já é comum dos países, né, do mundo inteiro, como por exemplo a China, os Estados Unidos, a Itália, é que haja um fluxo muito grande de transporte, mercadorias e pessoas, tá? Porque nós estamos, afinal, num mundo que é globalizado, tá? E o que é um mundo globalizado? O mundo globalizado é um mundo interconectado, tanto presencialmente quanto virtualmente. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos nos conectando virtualmente. Só que o coronavírus, ele é um tipo de vírus que ele está sendo chamado como vírus silencioso. Ou seja, ninguém sabe onde ele está. Por quê? Porque as pessoas que estão infectadas, elas não sabem que estão portando os vírus. Por quê? Porque não estão apresentando sintomas. As pessoas vêm apresentar sintomas lá depois de algumas horas, alguns dias, em alguns casos até mesmo em questão de semanas, tá? E facilmente o coronavírus ele é confundido com outros problemas respiratórios que já são bem comuns dos grandes centros urbanos, como por exemplo as alergias, tá? As alergias, as gripes de todos os anos. Então não é qualquer tosse, qualquer espirro que de fato é um coronavírus. Mas quando a gente está falando, né, sobre países com intensa atividade econômica, como por exemplo é a China, é muito comum as pessoas elas transitarem de um lado ao outro, né? Então é um lugar onde se tem uma aglomeração muito grande de pessoas, tá? Não só da população local, como também da população que chega e que sai do país. Então a rede de transportes ela é muito grande, ela é muito fluida, né? Então ela é composta por trem, por ônibus, por metrô. Em termos internacionais, nós temos os aviões e nós temos os navios, dentre diversos outros transportes de massa, tá? O vírus, né, ele é passado de pessoa para pessoa através das nossas secreções, né? Quando a gente fala, quando a gente beija, quando a gente espirra, quando a gente tosse, muitas das vezes a gente acaba contaminando outras pessoas à nossa volta diretamente ou até mesmo indiretamente. Quando a gente pega a mão suja, por exemplo, e segura ali no dinheiro, segura no cartão, segura, né, dentro do transporte público, né, para não cair. E essas superfícies, uma vez que elas estão contaminadas,
outras pessoas acabam, né, também, né, tocando esses lugares e ao levar a mão ao rosto acaba sendo infectadas. É por esse motivo que tem que lavar a mão, tem que usar álcool em gel, que tem que estar distante uns dos outros, tá? Então, como que praticamente o coronavírus ele saiu da China? Através dos meios de transporte, principalmente por meio da aviação, tá? As pessoas foram lá, foram viajar a turismo, foram viajar a negócio, acabaram contraindo o vírus, né? E quando você não tem sintoma, praticamente as pessoas não têm um porquê de se fazer o teste. E foi assim que rapidamente o vírus ele chegou em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Não necessariamente direto da China para o Brasil, tá? Existe, né, como o vírus ele foi se disseminando por diversos países, como por exemplo os Estados Unidos, uma vez que o contato de uma pessoa brasileira com uma americana que está infectada também traz o vírus. E as grandes cidades acabam sendo o principal palco, né, dessa disseminação, porque a grande cidade já é comum, né, aglomeração de muitas pessoas, tá? Então, aqui embaixo deixei uma imagem que é do rastreador do Covid-19, tá? Tem como vocês acessarem essa informação na internet que vai mostrando, né, o número de casos de pessoas que vão sendo confirmadas no mundo e vocês vão vendo que um do retrato, né, que a gente tem da globalização, da interconexão do mundo é como que uma população ela vai levando o vírus até a outra população, por exemplo, tá? Mas essa interconexão, né, tanto presencial quanto também virtual, ela tem as suas vantagens, né? Que, por exemplo, muitos países que estão sendo infectados agora, como o Brasil, eles estão tomando, né, as medidas que deram certo, né, nos países lá de fora, e isso faz com que a gente também consiga combater, né, essa epidemia com os acertos que esses países tiveram. Obviamente que os erros também a gente pode analisar, né, que o confinamento não foi a primeira opção que foi feita nos primeiros países infectados, né? Então aqui no Brasil a gente está fazendo esse confinamento, essa quarentena, esse isolamento social de forma mais preventiva, tá? Mas, por exemplo, como foi na Itália, nos Estados Unidos, tardiamente que o pessoal pensou em fazer a quarentena, né, como uma forma de reduzir a quantidade de pessoas infectadas, tá? Então, obviamente que cientistas do mundo inteiro também estão tentando buscar uma solução, né, uma vacina, um remédio, uma cura, e a tecnologia ela ajuda muito nesse contato, nessa troca de informações, tá? Então a globalização, a interconexão, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, tá? E uma das questões, né, que praticamente o Brasil, né, as cidades estão adotando é o isolamento social, né? Porque se é pela aglomeração de pessoas que o vírus é disseminado, uma vez que você reduz essa aglomeração, a gente consegue controlar de uma forma mais eficaz. Obviamente que a gente não pode esquecer, né, de que existe a desigualdade social no país, existe uma população vulnerável, uma população que já trabalhava no mercado informal, né, que já não tinha assegurado os direitos trabalhistas e uma vez, né, que a gente passa por uma situação de isolamento social, essas pessoas deixando de trabalhar, elas deixam também de levar a renda, o pão para a própria casa, né? Então, isso também é um ponderamento muito importante que a gente precisa fazer neste momento, de que a gente também tem que considerar, né, que é o momento da gente pensar, né, sobre a assistência, sobre as políticas, né, trabalhistas que assegura, né, a sua população numa situação como essa. Então, infelizmente, essas pessoas elas estão tendo que se arriscar, mesmo
tendo ali uma série de medidas restritivas, como por exemplo, só os serviços essenciais estão abertos, né? Obviamente, as pessoas da área da saúde, né, que estão trabalhando bastante e merecem ser aplaudidas por isso. Também a galera de supermercado, farmácia, que não tem como parar. E para esses estabelecimentos, todos os cuidados estão ou devem, né, ser preservados, né? Como, por exemplo, manter o distanciamento entre as pessoas, restringir a quantidade de acesso das pessoas a um estabelecimento, o uso de álcool em gel. Já tem alguns lugares que também já estão medindo a temperatura, né? Porque se a pessoa estiver com febre, tem aí uma suspeita que a pessoa esteja com coronavírus, tá? Então, todas essas medidas elas têm que ser tomadas. Por quê? Para que o sistema de saúde, né, que é universal, ele dê conta de atender as pessoas que realmente precisarem, né? Então, os sintomas provocados pelo coronavírus, eles são variantes, né? Então, tem pessoas que têm sintomas leves e tem pessoas que têm sintomas mais graves, que precisam de um respirador, alguma coisa assim. Então, tem que se dimensionar, né, essa proporção de pessoas que estão sendo infectadas para o número de pessoas que podem ser, né, atendidas ali dentro do limite do sistema de saúde, né? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando como a eficácia, né, a gente de fato consegue sim reduzir o número de pessoas infectadas e ao lado nós temos um gráfico, né, que tem aí a comparação de duas curvas, né, de como que seria a proporção do número de casos sem as medidas de controle, né, do isolamento social e com as medidas de controle, como que a diferença ela é bastante significativa, tá bom? E uma outra questão também que a gente levanta, né, sobre esse assunto é como que essa pandemia ela está sendo superada, né? Então, praticamente as universidades públicas, né, mesmo sucateadas, precarizadas, elas estão tendo um papel muito importante, né, nas pesquisas, né, das soluções de vacinas, de estudos, de entender como que o vírus ele age, como que são feitas as suas mutações para se conseguir aí fabricar um remédio, né? Porque o que a gente tem é praticamente formas de aliviar os sintomas, né? Até que o vírus ele cumpra o seu ciclo e saia, né? Vamos dizer assim, a pessoa ela fique curada. Só que em alguns casos, quando acaba sendo grave, isso vai gerando, né, um número de óbitos, né, o que é muito ruim, principalmente a galera que está aí na zona de riscos, né, idosos, pessoas que têm problemas já, né, crônicos de saúde, do trato respiratório e também como o vírus ele está sofrendo, né, algumas mutações e está se tornando um pouquinho mais forte, acaba também, né, acometendo pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta. Inclusive, a gente também tem casos aí mais graves de pessoas mais jovens, né, não necessariamente idosos, por causa dessa transição que o vírus ele acaba fazendo, tá? Então, a gente repensar a questão também do investimento do SUS, né? Então, uma coisa que é muito importante, né, que precisa ser defendido, né, como um direito de todo brasileiro, é o autocuidado para cuidar do coletivo. Então, quando a gente lava as mãos, por exemplo, a gente não está pensando só em não ser infectado, mas como também reduzir a disseminação do vírus entre a população. A gente repensar as políticas sociais, né, e econômicas, até que ponto também elas conseguem assegurar uma pandemia, né, na proporção que está acontecendo, e também a ideia da sustentabilidade ambiental, né?
Até que ponto a alteração do nosso planeta muda praticamente a natureza, e isso faz com que se tenha o surgimento, né, de vírus que vão sofrendo mutações, né, cadeias também alimentares que acabam sendo corrompidas. Então tudo isso muda o ciclo. E uma coisa também muito interessante é que, como a gente tem uma população, né, mundial praticamente em quarentena, isso também fez algumas mudanças, né, gerou, na verdade, algumas mudanças ambientais bastante significativas, né, menos poluição, por exemplo, né, do ar, dos rios, né, a natureza ela ainda consegue dar aquela respirada, né, porque menos gente na rua, né, menos fábricas funcionando, menos produção. Então a gente vê também esse impacto positivo, né, e a percepção de quanto que a humanidade ela está destruindo o planeta, né, como fica uma reflexão do dia a dia. E também nesse momento de isolamento social é um momento da valorização da cultura, né, da gente entender de como isso é importante, né, até para a gente estar, né, bem, né, manter uma saúde mental, né, conseguir viver esses dias. A gente geralmente, né, recorre a um filme, a uma poesia, a um livro, que são coisas, né, demonstrando que nem tudo é economia, nem tudo é estudo, e que também a cultura ela é bastante importante e significativa, até mesmo para fazer a gente repensar, né, sobre as coisas que tenham acontecido. Então aqui embaixo deixo com vocês algumas manchetes, né, sobre as coisas boas que têm acontecido em relação à pandemia. E por último, deixa aí, né, uma rede de solidariedade que tem se formado exatamente, né, nesse momento em que a gente precisa ajudar uns aos outros. Então, o contexto aí que se encontra é de moradores mais jovens e ajudando, né, a vizinhança mais velha, tá? Especificamente os idosos, se oferecendo para fazer compras de supermercado para que eles não estejam expostos, né, diretamente na rua. Então, é uma reflexão também para a gente pensar sobre a nossa humanidade. Tranquilo? É isso, um beijo e tchau!